Maravilha, André, estamos ao vivo. Perfeito. Michele, boa noite. Queria primeiro te agradecer pelo convite, te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje participando da webinar, né, compartilhando aí o meu conhecimento. Quero te agradecer mais uma vez e quero agradecer a todos que estão aqui, que fizeram a inscrição, que estão participando. A gente tem até pessoas de fora do Rio de Janeiro que está aqui com a gente participando. Meu muito obrigado, né? Eu falei até com a Michele que é desafiador, a gente acabou de sair do carnaval, então tem algumas pessoas que estão retornando, né, de viagem, algumas pessoas me mandaram mensagem falando que vai entrar no decorrer da minha apresentação, mas que está tudo bem, até porque essa apresentação ela vai estar gravada lá no perfil da Luparella Escola de RH, no YouTube. Então, quem não puder, né, não tiver essa oportunidade de participar hoje da apresentação, vai estar gravado lá e vai conseguir acompanhar. Então, meu muito obrigada aqui a todos vocês que disponibilizaram aí o tempo de vocês, né, para agregar novos conhecimentos, né? A grande maioria que eu acredito que trabalhe no RH ou trabalhe com RH, né? Eu tenho um carinho enorme pela área e quem está tendo a oportunidade de me conhecer hoje vai entender o porquê, na minha apresentação, o porquê que eu tenho esse carinho pela área, né? Algumas pessoas aqui já me conhecem o meu trabalho, já foi meu mentorado, parceiro, né? E algumas pessoas estão tendo essa oportunidade hoje de conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Assim como está tendo oportunidade também de conhecer a Michele, né, que é a diretora aí da Luparella Escola de RH. Michele, você gostaria de começar se apresentando um pouquinho para o pessoal? Então, vamos lá, vamos começar, né? Então, como eu falei, sou Michele Luparelli, estamos com esse projeto maravilhoso às quintas-feiras, né? Startamos aí em janeiro esse movimento de novas parcerias, novas vozes, trazer novos conteúdos, trazer pessoas que têm um know-how incrível para compartilhar. Então, sejam bem-vindos aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez e parabéns para aqueles que já estão conosco desde o nosso primeiro webinar, que aconteceu em janeiro. Então, para quem ainda não sabe, todas as quintas-feiras nós teremos esse espaço de uma hora e meia, com a especialista compartilhando o seu conhecimento e as suas experiências para agregar. Tá? Aqui na Luparella Escola de RH, nós somos um núcleo da consultoria, né, que é a Luparella Consultoria RH, e dentro da escola nossa missão é desenvolver pessoas. Então, aqui a gente tem os treinamentos, temos os cursos, temos esse espaço de webinar, e temos também o nosso movimento do Agrega, que é um movimento incrível, maravilhoso, que acontece a cada 6 meses, onde nós reunimos, né, profissionais, estudantes, gestores de empresas e todas as áreas afins interessadas em aprender sobre gestão de pessoas. E um movimento, vale ressaltar, gratuito. Então, vamos aí para o 5º encontro, né, no próximo mês de julho, né, que a gente sempre fala, né, nossos janeiros e julhos aqui na Luparella, sempre bastante movimentado. Então, meu legado é esse, gente, levar o conhecimento, despertar cada vez mais dentro das empresas a importância e a necessidade de estarmos sempre desenvolvendo pessoas e também capacitando e desenvolvendo cada vez mais profissionais para estar com as empresas junto de mãos dadas, né, levando esse conhecimento e auxiliando as empresas numa melhor gestão. E é isso, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês, e o palco é seu, Andréia. Muito obrigada, Michele. Qual é o assunto que eu vou abordar aqui hoje com vocês, né? Perfil comportamental, a chave para a cultura organizacional. Eu queria passar para vocês alguns avisos importantes, né? É aquela questão do combinado não sai caro, né? Eu queria pedir para vocês deixar o microfone fechado enquanto eu estiver fazendo a apresentação.
e só abrir o microfone no momento que vocês forem fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma contribuição que acontece hoje na empresa, no dia a dia de vocês. Então, essa troca, né, eu acho importante e é super válida. Tá? Então, no momento que vocês forem fazer algum tipo de comentário ou pergunta, aí sim, abrir o microfone. Materiais para anotação, acho que é importante, né, colocar um caderninho, uma caneta, deixar isso separadinho aí com vocês, até porque, às vezes, no momento da apresentação, e às vezes é uma virada de chave, é um insight que vocês têm, então é importante fazer essa anotação para que possa contribuir no dia a dia de vocês, tá? E procurar estar num lugar silencioso, né? Um lugar onde não tenha barulho, né? Nenhum tipo de interrupção, para que vocês mantenham realmente o foco aqui na apresentação. E vale também, né, ressaltar que é importante deixar uma garrafinha, por mais que o Rio de Janeiro está muito quente, eu achei até que hoje está um pouco melhor, mas deixar uma garrafinha de água para se hidratar, tá? Então, vamos lá. Para quem não conhece a Andréia ainda e está tendo essa oportunidade, né, de me conhecer um pouco mais hoje, quem é a Andréia Laudádio, né? Primeiro de tudo, eu sou filha amada de Deus, né? Acredito muito em Deus e acho que a gente não é nada sem a presença de Deus. Eu tenho a minha religião e respeito todas as religiões, mas eu acho que a gente tem que ter o pilar espiritual fortalecido, independente da religião. Sou esposa do Joás, mãe da Carol e vovó do Pedro, né? Eu tenho um neto lindo, que é uma bênção na minha vida, que tem 2 meses, né? Então, sou vovó aí de primeira viagem, né? E ele é tudo para mim, é o meu porto seguro. Sou uma pessoa alegre, determinada, positiva e apaixonada por pessoas, né? E hoje, quando o cliente me procura, ou quando o mentorado vem falar comigo, Andréia, mas tem pessoas que são tão difíceis, né? E a gente tem que saber lidar com as pessoas. E que bom que as pessoas são diferentes, né? Se todo mundo fosse igual, que graça teria, né? Mas a gente precisa saber se relacionar e respeitar as pessoas, né? Qual o objetivo do meu trabalho, né? Eu busco transformar vidas ao compartilhar as minhas experiências e os meus conhecimentos, ajudando as pessoas a se desenvolverem, a alcançarem seus objetivos e promoverem um crescimento duradouro. Então, assim, o que é satisfatório para mim como profissional é ver o resultado do outro, ver o resultado nele, né? E o crescimento, e quando eu falo em promover crescimento duradouro, é que o crescimento nosso, como pessoa, como profissional, ele não pode ser um crescimento momentâneo, né? Ele tem que ser um crescimento duradouro. E, para isso, a gente precisa se capacitar, a gente precisa estar aberto a se desenvolver sempre, né? Então, eu acredito muito, né, nas conexões, eu acredito muito na capacitação, no desenvolvimento das pessoas, e é esse crescimento, é isso que eu procuro transbordar nas pessoas, com o meu conhecimento, com a minha experiência. Falando um pouquinho da minha formação e também do meu trabalho, né? Por que eu falei que eu sou apaixonada pela área de recursos humanos, né? Que eu tenho um grande carinho pela área. Eu sou formada em gestão de recursos humanos e trabalhei dentro da área de recursos humanos em grandes empresas. Eu comecei como estagiária e fui me desenvolvendo até chegar a um cargo de gestão dentro da área. Então, sempre gostei muito, né, de trabalhar com pessoas. E quando eu fiz a minha transição de carreira, eu continuei as minhas formações e as minhas especializações. Então, eu sou formada em coach integral sistêmico pela Febracis,
E hoje eu faço um trabalho de mentoria de carreira, então eu atendo os meus mentorados que querem fazer transição de carreira ou que querem saber quais são as competências que precisam se desenvolver para que possa ter crescimento dentro da empresa. Então, hoje eu faço esse trabalho com os meus mentorados e aplicando as ferramentas de coach, que as ferramentas elas são uma virada de chave, são uma reflexão, às vezes é um insight. Então, eu utilizo as ferramentas de coach, né, a favor do meu cliente. E, a partir dali, a gente traça planos de ação juntos para que ele possa chegar ao objetivo dele. Eu também sou especialista em mapeamento de perfil comportamental. Eu sou formada também pela Febracis, né, utilizando o DISC, com diferencial de ser uma análise 360. O que é a análise 360? É você entender o seu perfil, mas você convidar outras pessoas do seu pilar pessoal, social e profissional para que eles possam responder sobre você. Eu faço um compilado dessas informações e te dou, além de um relatório, uma devolutiva, explicando qual é a sua essência, qual é o seu perfil, quais são as competências que precisam ser desenvolvidas, como as pessoas te veem e como elas gostariam que você se comportasse em determinada situação, seja na sua vida pessoal ou profissional. Então, é um trabalho riquíssimo, onde eu faço tanto para pessoa física, mas também para pessoa jurídica, que são as empresas. Então, é um trabalho bem gratificante. E o outro trabalho meu é de palestras e treinamentos. Então, hoje eu faço palestras em eventos e treinamentos também, tanto em eventos quanto em empresas. E treinamentos diversos sobre liderança, sobre autoconhecimento, sobre atendimento ao público, enfim, tudo que eu tenho ali, a minha expertise, ali, a minha experiência. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da importância, né, do perfil comportamental na cultura organizacional. E aí eu peguei aqui como exemplo, essa balança, né? A base dessa balança são as pessoas, que é o bem mais precioso de uma empresa. De um lado dessa balança é a cultura organizacional da empresa, que é onde a empresa tem a sua missão, a sua visão e os seus valores. Cada empresa tem a sua missão, visão e valores. Do outro lado dessa balança é o perfil comportamental dos colaboradores. O que é importante aqui, né? A gente entender que numa organização é preciso ter um alinhamento, uma congruência entre o perfil comportamental das pessoas com a cultura organizacional. Se não tiver esse alinhamento, essa balança ela vai ficar em desequilíbrio. Concordam? Então, é preciso ter uma congruência. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Uma empresa, por exemplo, que tem uma cultura totalmente familiar, tem uma cultura engessada, tem processos engessados, e tem um colaborador que ele tem um perfil que ele é inovador, que ele é um perfil que ele gosta de ser competitivo. Essa balança ela vai estar alinhada? Ela vai estar congruente, né? O perfil do profissional com a cultura? Não, né? Ela não vai estar. Então, por isso a importância, né, de ter esse alinhamento, se realmente o perfil daquele profissional está alinhado com a cultura da empresa, né? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, um colaborador que tem um perfil metódico, ele gosta do passo a passo, ele gosta da rotina, e a cultura da empresa, o tempo todo, está mudando os processos, está alinhando, a gestão alinha junto com a diretoria, enfim,
e vai alinhando ali os processos. Esse colaborador ele vai se sentir confortável, ele vai se sentir feliz, ele vai fazer uma carreira, vai ter essa vontade de fazer uma carreira sólida dentro da empresa, se o perfil dele é um e a cultura da empresa é outro. Né? Então, isso são pontos que eu estou trazendo aqui para vocês de reflexão mesmo, né? O quanto que é importante ter esse alinhamento do perfil junto com a cultura da empresa, né? E aí a gente pensa, né? Quantas empresas, às vezes, faz um processo seletivo, principalmente quem aqui trabalha com recrutamento e seleção, né? E aí vai ali, né? Faz a triagem da vaga, divulga a vaga, faz a triagem, faz a entrevista e entrevista o candidato, gosta do candidato, passa para o gestor da área, o gestor da área gosta do candidato, faz uma prova, uma avaliação técnica, o candidato se dá super bem na avaliação técnica e quando ele entra na empresa, ele não se adapta à cultura da empresa. E aí ele fala, bate lá no RH e fala, olha, eu vou pedir demissão porque eu não gostei da empresa. Eu não me adaptei à empresa, a cultura da empresa não está alinhada com o meu objetivo, com o que eu quero, com o meu perfil. Ou então a própria empresa acaba desligando aquele funcionário, aquele colaborador, porque ele não performou, porque ele não fez a entrega que precisava para a demanda ali da área. E com isso, o que acontece? Um retrabalho do RH, né, um retrabalho da empresa, e, além disso, o custo que a empresa tem com aquele profissional, né, e que tem todos os encargos como CLT, né, que a gente sabe disso, e aí ele não fez a devida entrega e acaba tendo que desligar e fazer um novo processo seletivo. Então, quanto que esse trabalho de alinhamento de perfil junto à cultura da empresa é imprescindível. Quanto isso é importante ter esse alinhamento e ter essa congruência. Assim também como o candidato também, quando vai fazer o processo seletivo, é super importante, né, que ele também pesquise sobre a empresa, se ele conhece alguém que trabalhe na empresa, procure saber mais da empresa, para ver se está realmente alinhado ao seu perfil. Então, esse trabalho de entender mais do perfil do candidato, do profissional, né, é super válido, super importante. Alguém quer fazer alguma... Gente, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode falar ou escrever aqui no chat, tá? Quero saber de vocês também, se vocês já passaram por isso, seja na consultoria, seja na empresa, algo nesse sentido, tá? Fique à vontade. E o que é perfil comportamental, né? São características e padrões de comportamento de uma pessoa, indicando como ela tende a agir e interagir em diferentes situações na vida pessoal e profissional. E, às vezes, tem cliente que pergunta para mim, Andréia, mas existe o perfil certo e o perfil errado? Não, não existe. Existe a pessoa certa no lugar certo. Então, muitas vezes, a empresa coloca o profissional para desempenhar uma atividade onde ele não está feliz, ele não está performando, e, às vezes, não necessariamente precisa haver um desligamento. E se colocar ele fazendo um outro tipo de atividade que é do seu perfil comportamental, ele vai desempenhar muito bem e vai deslanchar. E quando a gente fala em perfil, o que é importante, né? Além dessa questão de que não existe perfil certo ou perfil errado, a gente tem que trabalhar feliz, né? Todos nós temos contas para pagar, sonhos para realizar, mas o dinheiro ele tem que ser uma consequência. A gente tem que amar o que a gente faz, e aí o dinheiro vem como consequência. Eu digo para vocês que eu amo o que eu faço.
estar aqui com vocês, compartilhando o meu conhecimento com vocês, é uma coisa que me dá muito prazer. Então, independente da sua profissão, você tem que amar. Se você não está feliz com aquilo que você está fazendo, eu acho que você tem que rever, né, e procurar ver o que você pode fazer, o que você precisa de se desenvolver para você ser feliz naquilo que você faz, né? Mas não existe perfil certo ou perfil errado. Existem pessoas certas nos lugares certos, né? Eu utilizo como ferramenta de perfil comportamental o DISC, né? Como eu falei no início ali da minha apresentação, acredito que muitas pessoas aqui conheçam o DISC, com esse diferencial 360, né, que eu acho bem importante, de você entender como o outro te vê. Porque, às vezes, você pensa assim, eu acho que o meu chefe, ele queria que eu fosse, por exemplo, mais detalhista. E quando você tem um relatório onde eu dou a devolutiva para você de tudo que sai ali nos gráficos, não é nada disso. Às vezes ele não quer que você seja mais detalhista. Às vezes ele está até satisfeito com a tua entrega. Ou, de repente, ele queria que você fosse até mais um pouco comunicativo e não tão detalhista. Estou dando exemplos aqui, né? Mas ter essa visão do outro, do que o outro, como o outro te vê, né? O que você precisa fazer para desenvolver as competências, porque eu falo para vocês que eu estudei, eu estudo, e eu falo sempre isso para as pessoas. A gente tem que continuar estudando, a gente não pode, independente da idade, a gente tem que estudar sempre. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que estudar, né? Então, isso é muito importante, né? Então, a gente tem sempre alguma coisa para se desenvolver. Não é aquilo, a Andréia sabe tudo, a Andréia não precisa estudar mais nada. Não, claro que não. A gente tem que estar sempre aberto a aprender coisas novas, a se desenvolver como profissional. E quando a gente fala de perfil comportamental, existem 4 tipos de perfis, né? Que é o perfil dominante, o perfil influente, o perfil estável e o perfil conforme. Não necessariamente a gente vai ter, né? Porque quando eu passo algumas características, né? E eu vou passar aqui para vocês, as pessoas falam assim, André, eu tenho um pouquinho do dominante, tenho um pouquinho do influente, tenho um pouquinho do estável, um pouquinho do conforme. Ok, todos nós podemos ter um pouquinho da característica de cada perfil ali. Mas existe aquele que é latente, que é alto, ou autodominante, ou autoinfluente, ou autoestável, ou autoconforme, né? Então, mas a gente tem sempre aquele que predomina mais, né? E aqui eu passo para vocês algumas características dos 4 perfis. Não é todos, né? O trabalho é um trabalho bem extenso, né? O relatório em torno de 50 páginas para vocês entenderem, né? De como é um trabalho extenso, é um trabalho, como eu disse, né? Você conhecer a sua essência, entender o seu perfil, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a desenvolver, qual é o seu estilo de liderança, né? Que todos nós temos, né? Um estilo de liderança, independente se você hoje está numa posição de liderança ou não, né? Todos nós carregamos um estilo de liderança, os tipos psicológicos. Então, esse relatório ele é bem completo, por isso que a minha devolutiva ela leva em torno de 1 hora, que eu explico tudo que saiu, tudo que são nos gráficos e os próximos passos para que esse profissional ele possa avançar, né? Tanto na sua vida pessoal como profissional também. Então, passando algumas características aqui para vocês, o perfil influente, né? É aquele perfil que ele é comunicativo, é uma pessoa otimista, é uma pessoa persuasiva, é carismático, é sociável. O perfil estável é um outro tipo de perfil. Ele é um perfil calmo, paciente, é planejador, é conciliador, é constante, é bom ouvinte. Esses 2 perfis, eles têm o foco nas pessoas e no relacionamento.
Já o perfil dominante é um outro tipo de perfil. Ele é comandante, ele é firme, ele é decidido, ele gosta de desafios, é ousado e competitivo. Perfil conforme, um outro perfil. Preciso, detalhista, perfeccionista, discreto, organizado, e ele tem o foco nas tarefas e resultados. O influente, o dominante, ele tem necessidade de influenciar. O perfil estável, conforme, sem necessidade de influenciar. Então, algumas características que eu coloquei aqui para vocês. Então, assim, dentro de uma equipe, e eu vou entrar nisso nos próximos slides, pode ter perfis diversos dentro de uma mesma equipe. E está tudo bem, né? Não tem nada errado nisso. Então, você pode ter algumas características de cada perfil que eu coloquei aqui para vocês, mas tem aquele que é mais latente. Quando a gente fala em equipe, né, imagina assim, nesse cenário, né, onde tem o líder e a sua equipe. E aí pode ter diferentes perfis dentro da mesma equipe. E isso não é ruim. Isso pode ser, inclusive, muito bom. Por quê? O trabalho de equipe, o nome já diz equipe, é um trabalho em conjunto. Então, as pessoas podem ter perfis diferentes e contribuir ali um com o outro, né? Um tem um perfil comunicativo, então é aquele que vai lá, vai conversar até com o gestor de outra área para entender melhor a demanda, ele tem essa facilidade da comunicação. O outro pode ser um perfil mais de ouvir, de às vezes até apaziguar quando a equipe estiver naquela tensão de entrega. O outro pode ter o perfil competitivo, não, a gente vai conseguir, vamos fazer o nosso melhor. O outro pode ter o perfil detalhista, né, de ser mais criterioso na hora de entregar um relatório. Então, olha que eu estou falando um pouquinho de cada perfil e o quanto que um pode colaborar com o outro. Então, ter perfis diferentes na mesma equipe não há problema nenhum. São diferentes habilidades, né, com estilo de trabalho, mas que podem complementar um ao outro. Quando a gente fala em técnicas para melhorar a comunicação entre líderes e liderados, o que é importante quando a gente fala de perfis comportamentais diferentes, né, que pode se ter dentro da mesma equipe? Usar a linguagem certa com cada um, né? Então, dentro da mesma equipe, você tem que saber, por isso que é importante o líder entender, né, qual o perfil da sua equipe, né, quais são os perfis que ele tem ali, e ele usar a linguagem certa com os seus liderados, com cada um. Para um, ele vai usar uma linguagem, para outro, ele vai usar outra linguagem, e assim sucessivamente, de acordo com o perfil. Eu vou dar um outro exemplo aqui, né? Quem nunca ouviu falar assim, eu detesto trabalhar sob pressão. Eu já sei o que eu tenho que fazer, o que é as minhas responsabilidades, então não me coloca pressão, que eu sei o que eu tenho que fazer. Já tem outros que têm um outro perfil, né? Ele fala assim, nossa, quanto mais pressão coloca, mais eu entrego. Eu só funciono se me colocar pressão. Então, é o que eu estou falando, não existe perfil certo e perfil errado. Mas o líder, ele precisa saber se comunicar com a sua equipe, né? Ele precisa usar a linguagem certa com a sua equipe, né? Outra técnica para melhorar a comunicação entre líder e liderado, estabeleça canais de comunicação claro. Então, assim, algumas pessoas vão preferir e-mails formais, outras pessoas vão preferir reuniões informais, vai ter outras pessoas que vão falar assim, não fala comigo do meio de toda a equipe, me chama para conversar, né? Isso aí são perfis diferentes, né? E o líder, ele tem que saber ter essa comunicação assertiva.
Promova feedback, né? O feedback, ele ajuda e muito na comunicação, né? E o feedback, ele precisa ser, gente, um feedback construtivo. Não um feedback por feedback, né? Então, o quanto é importante você lembrar que existem perfis diferentes, né? E que podem agir até de maneiras diferentes ao feedback que você for dar. Então, dê um feedback construtivo, né? O profissional, ele precisa receber um feedback de como está o trabalho dele, o que realmente, se está gostando, se tem algum ponto que precisa melhorar, né? Em prol da empresa. Então, promova o feedback. Fomente a escuta ativa, né? Pratique a escuta ativa dentro da equipe. O quanto é importante esse respeito mútuo, né? De um ouvir o outro. E cada um tem uma consideração, tem um modo de ver as coisas, um modo de olhar, um modo... E o quanto é importante o líder dar essa voz para a equipe, né? E ele está aberto a ouvir, porque muitas das vezes é a equipe que está ali no operacional, é a equipe que está ali no dia a dia. Então, o quanto é importante ele ouvir a sua equipe, né, e dar voz para isso. Realize treinamento sobre perfis comportamentais. Pode chamar a Andréia, tá? Então, assim, ofereça treinamentos que ajudem os colaboradores a entender melhor seus colegas, entender melhor quem tem um perfil diferente do seu, né? Então, isso é importante. Reuniões de alinhamento regular. Durante a reunião, incentive cada membro da equipe compartilhar suas perspectivas, né? Então, assim, promovendo a transparência, mas também diferentes estilos de comunicação sejam valorizados. É importante, né, que cada um fale, né, que cada um coloque o seu ponto de vista, né, e valorizar isso. Algum comentário, pessoal? Túlio deixou aqui uma pergunta. Uma equipe se caracteriza... Deixa eu ver aqui, Túlio, sua pergunta. Uma equipe se caracteriza pela reunião das pessoas. No entanto, o fato dessas pessoas estarem reunidas na mesma empresa, mesmo ambiente, trabalhando com coisas semelhantes ou até iguais, não garantem que elas performem seus papéis. Neste caso, é importante a sustentação da equipe. Acho que... Não, Rafael, não foi não. Tá. Túlio, respondendo a sua pergunta. Sim, sim. Por isso é importante a equipe, né? Junto ao gestor, compartilhar. Porque, como eu disse, é ela que está ali no dia a dia, né? No ambiente. Então, o quanto é importante ela ser ouvida, né? Às vezes ela tem ideias, tem sugestões, né? Então, como é importante isso? E se não está achando que não está fazendo o seu papel, né, que não está entregando, converse com o seu gestor. Porque, como eu disse, às vezes é uma visão tua, mas o teu gestor, de repente, ele está super satisfeito com o teu trabalho, né? Às vezes ele está feliz com a tua entrega. E às vezes você está tendo uma percepção errônea, né? Às vezes está tudo bem, está tudo certo. Então, o quanto é importante essa comunicação e esse diálogo. Respondi tua pergunta? Túlio, teu microfone está fechado. Oi. Sim. Eu perguntei essa questão de papéis, porque existem vários papéis dentro da mesma equipe, né? Tem um papel conector, tem aquele papel que é mais atuador, né? Dependendo, tem gente que é mais são perfis diferentes. Sim. São diferentes. Então, aí, de repente, manter essa sustentabilidade dentro de uma equipe grande, exige aí também, tanto do gestor, né, ou até o líder ali mais próximo, essa importância de compreender cada perfil. Tem que compreender, sim. Eu digo isso porque eu trabalhei em empresa grande, né? Não vou citar o nome aqui no meu caso, mas ali a gente só apagava incêndio. Sabe? Isso é muito ruim quando você trabalha numa equipe que você está vendo que vai pegar fogo, mas deixa eu pegar depois, quando estiver lá,
Aí você reúne todo mundo aqui e vai para lá. Então, é um esforço até, é um retrabalho, como você começou falando, né? E dava para poder prever isso e antecipar, mas era melhor, então, deixar o barco correr. Então, a gente tinha essa dificuldade. Mas aí, sim, eu entendi, acho que respondi a tua pergunta, mas aí a importância da comunicação, né? É importante ter essa comunicação. Líder e liderado precisa ter essa comunicação. Precisa ter o líder, ele precisa ter essa escuta, né, dos seus profissionais. E os profissionais precisam ter voz, né? Porque, como eu falei, às vezes eles que estão ali na operação, no dia a dia, é que sabem realmente o que está acontecendo. Então, essa comunicação, ela precisa ser assertiva, né? Um outro exemplo que eu vou dar aqui é quando o gestor, às vezes, quer dar uma oportunidade para um profissional dentro, né, da equipe, né, e promoção, algo nesse sentido, e, às vezes, ele faz esse remanejamento, né, ele coloca dessa oportunidade para o profissional dele numa atividade que não faz sentido nenhum para ele, que não é do perfil dele. Então, eu te digo por experiência, né? Quando eu trabalhava no mundo corporativo. Então, assim, às vezes a pessoa está indo super bem, aí a pessoa fica feliz por receber uma promoção e coloca para fazer uma atividade que não tem nada a ver com o seu perfil. Sim, já passei por isso também. Já passou? Já passei por isso também. Então, mais uma vez, a importância, né, desse trabalho, não só para autoconhecimento, mas também dentro das empresas. Os líderes, eles precisam, né, conhecer quais são os perfis que ele tem dentro da equipe dele para extrair o melhor, o máximo. Né? Qual é o objetivo da equipe? Fazer a entrega em prol da empresa. Né? Então, é super importante, super válido esse tipo de trabalho. Exatamente. Obrigada pela tua contribuição, tá? Gratidão aí também pela resposta. Nada. E quando a gente fala, né, do perfil comportamental, além do lado profissional, né, gente, o quanto é importante também para o seu autoconhecimento, né? Você precisa entender quais são as suas emoções, quais são os seus valores, quais são as suas motivações, né? Até mesmo para a sua satisfação, tanto na vida pessoal e profissional. Então, hoje, existem clientes e mentorados que me procuram e falam assim para mim, Andréia, eu estou totalmente perdida. Eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não sei o que eu preciso fazer para ter oportunidade dentro da minha empresa. Então, o quanto esse trabalho de autoconhecimento é super importante. E vai te ajudar nas relações interpessoais, você saber se relacionar com pessoas que têm um perfil diferente do seu, né? Serve também para uma tomada de decisão, você ter uma tomada de decisão consciente. Conhecer você, as suas ações, os seus comportamentos que afetam também um colega, que afetam um outro, né? Então, qual a melhor comunicação? Né? Como ter uma comunicação eficaz de maneira construtiva para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? E identificar ali pontos de melhoria, porque, como eu falei, né, a gente tem sempre pontos a melhorar. Então, quais são os meus pontos fortes, as minhas habilidades, o que eu tenho paixão em fazer, o que eu gosto de fazer, e quais são as oportunidades que eu tenho de aprendizado e crescimento? O que eu preciso fazer para me desenvolver dentro da empresa? Quais são as competências que eu preciso trabalhar em mim para eu ter oportunidades, né? E aí, mais uma vez, eu volto na parte de capacitação. O quanto é importante a gente se capacitar. E depois eu peço a vocês aqui para entrar no perfil, na rede social da Michele, da Luparella, quantos cursos bacanas tem ali de RH. Pessoas que já trabalham na área, mas a gente precisa estar sempre aprendendo, se desenvolvendo. Ou pessoas que têm vontade, eu tenho muita vontade de trabalhar no RH. Então, tem muito curso bacana ali para você crescer e se desenvolver, né, dentro da área. Então, assim, às vezes, quando eu vou atender um cliente, né, e a cliente fala assim para mim, Andréia, mas eu não tenho dinheiro, né, para pagar o curso. E aí eu volto com uma pergunta para minha cliente. Você não tem dinheiro mesmo?
pega as suas últimas contas, não precisa fazer planilhas mirabolantes, não. Coloca no caderninho mesmo. Coloca todos os gastos que você teve durante o mês. Será que realmente teve coisas ali que você não gastou e você não comprou sem ter a necessidade de comprar e que você poderia, com esse valor, investir em você? Porque quando a gente fala em conhecimento, e eu levanto muito essa bandeira, o conhecimento ninguém tira da gente. Tudo que eu investi e que eu invisto, ninguém vai tirar de mim. Então, às vezes, a gente está gastando dinheiro com bobagem ou coisas que poderiam esperar mais à frente e você pegar esse dinheiro e investir em você. Então, quanto é importante a gente ter essa visão, a gente abrir a nossa visão. Poxa, realmente o que a Andréia falou faz sentido. Eu gastei com coisas aqui durante o mês que eu poderia ter feito o curso que eu queria fazer, né? E às vezes a cliente fala para mim assim, Andréia, mas eu queria fazer um curso top, um curso muito caro e eu não tenho dinheiro mesmo para isso. Não tenho dinheiro para fazer o curso caro? Faz nesse primeiro momento um curso mediano, mas não deixa de estudar. Né? Então, às vezes, se a gente for colocar ali no caderno tudo que a gente gasta, né? Às vezes a gente gasta com coisas que poderiam gastar mais à frente, ou com coisas que não vai te levar a lugar nenhum, né? E poderiam investir em você. Então, eu levanto muito essa bandeira que eu acho muito importante, a questão da capacitação de você investir em você. Como desenvolver uma cultura organizacional positiva? Né? E aqui eu coloco alguns pontos, né? Alinhar todos os colaboradores. Os colaboradores, gente, eles precisam se sentir pertencentes, né? Aquele colaborador que fala assim, não, eu visto a camisa da empresa, né? É uma empresa que está em alinhamento com aquela balança que eu coloquei lá no início da minha apresentação, né? Está congruente, né? O meu perfil com a cultura da empresa. Então, o colaborador ele precisa ter esse senso de pertencimento e identidade. Promover uma comunicação aberta, né? Então, assim, incentive a equipe a compartilhar ideias, dê voz para a tua equipe, né? Feedbacks, para compartilhar preocupações do dia a dia. O quanto é importante para uma organização positiva ter uma comunicação transparente e honesta. Então, seja honesto com seus colaboradores. Eles vão se sentir motivados em trabalhar ali. Reconhecimento e valorização. Quem não gosta de ser reconhecido e valorizado? Então, celebre conquistas da sua equipe. Celebre conquistas individuais e coletivas. Reconheça o esforço das pessoas, dos seus colaboradores. Além de motivar, reforça comportamentos positivos. Qual é o profissional que não gosta de ser valorizado, né? De falar, poxa, a empresa que eu trabalho, sim, eles me reconhecem, né? Desenvolvimento pessoal e profissional. Investir no desenvolvimento das pessoas. Eu acabei de falar aqui a parte de capacitação, né? Demonstrando organização, valorize seu crescimento, que contribui para um ambiente positivo. Então, todo colaborador, ele precisa se sentir, né, pertencente, precisa ter uma comunicação aberta, precisa ser valorizado e precisa sentir que a empresa tem forte, latente, o desenvolvimento das pessoas. Incentive a colaboração, incentive o trabalho em equipe, né? E a colaboração das pessoas até com outros setores. Não é rivalidade o outro setor, né? É trabalhar ali em conjunto. Todos têm o mesmo objetivo em comum em prol da empresa. Então, não é criar uma rivalidade entre as pessoas, os colaboradores de outro setor. E, para ter uma organização positiva, também precisa ter um bem-estar e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, assim, é super importante numa organização ela fomentar programas de saúde mental, treinamentos, atividades de lazer, né, que geram maior satisfação e produtividade. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, né, dentro das organizações. A empresa, quem aqui tem filhos,
sabe disso, a empresa que promove dos filhos do colaborador conhecer o trabalho dos pais. Gente, não há nada mais prazeroso para a criança, porque ela quer conhecer o trabalho do pai e da mãe, e o prazer do pai e da mãe de ver o filho ali conhecendo o seu ambiente de trabalho. Então, assim, às vezes não precisa ser ações, mas são ações simples, mas que faz toda a diferença. E para o colaborador, isso é muito importante, porque é uma empresa que pensa além, né? E promover treinamentos e programas de saúde mental. Algum comentário, gente? Maria Eduarda colocou, eu faço isso todo mês. Meu caderninho já tem o curso que vou fazer em abril. Isso, Maria Eduarda, perfeito. De fazer esse planejamento para se capacitar. É isso aí. É isso aí. Perfeito a tua colocação. Às vezes é uma questão de organização. E quando a gente coloca no papel, coloca ali no caderninho, né, que a gente vê, nossa, gastei tanto esse mês que passou e com coisas totalmente desnecessárias e poderia investir em mim, né? Então, faz total diferença. Obrigada pela tua contribuição, tá? E aí, terminando a nossa apresentação aqui na reta final, eu deixo aqui para vocês uma frase que é uma frase da Andréa Laudádio, tá? A verdadeira força de uma organização está na habilidade de unir talentos variados, transformando diferenças em sinergia e colaboração. Essa conexão, ela precisa existir entre as pessoas, né? Então, assim, como eu disse, unir talentos variados dentro de uma organização, dentro da equipe, isso traz sinergia e colaboração, né? Então, o quanto isso é importante. E aqui eu queria compartilhar um presente, né, que eu e a Michelle, a gente quer oferecer para vocês, quer dar para vocês, né? Quem se inscreveu nessa webinar e quem está aqui com a gente e fez a sua inscrição e me procurar em até 48 horas pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, vai fazer um mapeamento de perfil comportamental comigo, mas a devolutiva vai ter 10% de desconto. Então, assim, o mapeamento, como eu falei, que sai toda a sua essência, como as pessoas te veem, quais são os seus pontos a desenvolver, qual é o seu estilo de liderança, seu tipo psicológico, né? E eu dou a devolutiva online, que leva em torno, mais ou menos, como eu falei, de 1 hora para vocês, e com esse descontão aí, para que vocês possam aproveitar aí ao máximo e se desenvolver ainda mais, se conhecer e se desenvolver como pessoa e como profissional, tá? E fico à disposição aí para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Michelle? Olá, de volta aqui. Que maravilha! Eu adorei, conteúdo maravilhoso. Tudo que você falou, André, faz muito sentido. Eu tenho certeza, né, que agregou bastante aqui na vida de todos os profissionais aqui presentes. Vi muita gente aqui, ó, fazendo algumas anotações, maravilhoso, isso foi muito legal. Muito obrigada, André. Tenho certeza que é só o início da nossa parceria. Em breve, nós teremos aí novos conhecimentos, né, novas trocas, novos conteúdos também. Então, está aqui, gente, na tela, o QR Code, né, da divulgação das nossas redes. Então, quem ainda não segue, segue lá Luparelli Escola de RH, segue a Andréia, vamos juntos dar as mãos. RH, gente, é uma missão, né, que a gente tem aqui de coração. Por isso que a gente fala muito, né, de RH por amor, porque realmente, né, dentro desse olhar humano, desse olhar de desenvolvimento, de fazer as pessoas serem felizes naquilo que elas melhor se compreendem, né, que isso é interessante. E o que ela falou do autoconhecimento, né, eu sou muito a favor do autoconhecimento.
Eu só consegui realmente fazer coisas que eu amo hoje através do autoconhecimento, aprendendo a dizer não para aquilo que me deixava infeliz, aquilo que me deixava triste. Então, investindo naquilo que eu me sentia bem fazendo, naquilo que realmente você está disponível, você faz com alegria, você faz sem ver o tempo passar. Isso é fazer um trabalho que você se identifica, que você ama. Né? E é isso, a gente tem que realmente investir. Conhecimento é realmente algo que ninguém tira. Eu sempre falo isso nos meus eventos, nas minhas apresentações, né? Que a educação mudou a minha vida. Então, eu tive assim, uma reviravolta muito grande na minha trajetória através de conhecimento, através de estar rodeada de pessoas que poderiam me trazer ideias, poderiam me trazer insights novos, que poderiam ampliar a minha visão para dentro da área que eu me identificava, estudando, me capacitando, não só na minha área, tá, gente? Mas eu invisto e aprendo, me desenvolvo, estou com pessoas de todos os tipos de área, porque o RH, gente, não olha só para o RH, a gente olha para a estratégia toda da empresa. Quando a gente fala em um RH estratégico, a gente precisa ter uma visão 360 graus, a gente precisa entender de comercial, a gente precisa entender de gestão, a gente precisa entender como que funciona uma organização 360 graus. Porque quando você faz um processo seletivo, quando você contrata, você não contrata só alguém para estar no RH, você contrata pessoas para ser a engrenagem daquela empresa, para juntos e de mãos dadas conseguir levar aquela empresa ao sucesso. Então, a gente tem sempre que estar aprendendo novas áreas, a gente tem que estar sempre entendendo a linguagem do negócio para que a gente consiga fazer aquela empresa ser bem-sucedida. Então, a gente também não pode limitar o nosso conhecimento só no RH, a gente tem que ver tudo, né? Desde questões humanas, como que a gente viu aqui hoje falando de perfil comportamental, como de coisas mais técnicas, mais burocráticas, né, dentro de outras áreas que são muito importantes. Então, mais uma vez, gente, muito obrigada. Uma informação importante, né? Toda a nossa webinar, ela tem o certificado de participação. Para você adquirir o seu, você precisa estar cadastrado no Simpla. Se você veio parar aqui nessa aula, que eu divulguei alguns links, e você não fez a sua inscrição, o link vai estar liberado até as 9 horas da noite para você fazer sua inscrição e também garantir o seu certificado, para que você possa estar, né, dando um upgrade no seu currículo, para que você possa estar cada vez mais se motivando a fazer treinamentos e a se capacitar. Mais uma vez, né, muito boas-vindas para quem chegou agora. Na próxima sexta-feira, nós teremos um novo conteúdo. Dessa vez, estaremos com a Babi Carvalho, vai falar sobre criatividade dentro do endomarketing. Se você não viu ainda, vai lá no Instagram da Luparelli Escola de RH, vai lá na bio, tem um link, se inscreve, é gratuito. Vai ter mais uma especialista aqui compartilhando conteúdo com vocês, tá? E, gente, para quem não sabe, no sábado, nós teremos um workshop, né, um workshop especial do Dia da Mulher, vai acontecer no Shopping Nova América, no Portal. As inscrições estão quase esgotadas, são pouquíssimas vagas agora, então quem não fez ainda, quem tem interesse, fala comigo lá através do WhatsApp ou também através do Instagram, que ainda dá tempo, a gente vai fechar as inscrições amanhã ao meio-dia, e a gente vai ter um dia de atividade prática, né? Assim, o nosso workshop, ele é 100% prático, bem mão na massa, trabalho em grupo, com dinâmica, não é para ficar sentada, para se movimentar, se colocar no papel de recrutador, se colocar no papel de candidato, porque só assim a gente consegue olhar esse universo, né? O inverso, tá? O quanto a gente está em posições diferentes, faz a gente mudar o nosso olhar na hora de selecionar pessoas de forma atrativa, e é um especial ali para o Dia da Mulher, então, quem tiver aí disponível, quem quiser, vai passar esse sábado aí conosco, no sábado do dia 8 de março, tá? Então é isso, muito obrigada. Michele, queria pedir só um favor. Claro. Será que tem como as pessoas abrirem a câmera para a gente tirar uma foto? Ih, maravilha, bem lembrado, eu sempre esqueço. Gente, vamos tirar uma foto, um fotão aqui. Vamos, quem puder, abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Isso, vou dar um print screen aqui, vou contar de 1 a 3, todo mundo com aquele sorriso, para a gente tirar uma foto bem bonita, gente. Então, 1, 2, 3.
Maravilha, gente, maravilha. Então é isso, gente. Desejo para vocês, então, uma boa noite. Né? Vi aqui ótimos comentários. Que bom que vocês gostaram. André arrasou de Muito montão. obrigada. Palminhas, Agradeço a muitas presença palminhas de aqui para a todos. nossa querida convidada. Muito Desejo obrigada. para vocês muito sucesso. Então, gente, anotaram aqui? Se você não conseguir abrir aqui o link, lá na bio do Instagram também está disponível o link de acesso do Simpla, dessa webinar, que vai estar disponível até 9 horas da noite, para dar tempo de você fazer a sua inscrição e garantir o seu certificado de participação, valendo horas também para a faculdade. Tá bom, gente? Um beijo. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos. Prazer conhecer todos vocês. Um beijo, Obrigada, Rose. Michele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.